Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o Cenário Entrevista Especial. Hoje o nosso programa vai falar sobre hipnose. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o hipnoterapeuta clínico Danilo Bauer. Danilo, bem-vindo ao Cenário Entrevista. Muito obrigado, Gabriel. É um enorme prazer tê-lo aqui e falar um pouco mais sobre essa técnica de hipnose. É algo que tem se comentado muito aí e muitos mitos que ocorrem no dia a dia entre as pessoas, mas que na verdade faz um bem enorme, não só para a saúde mental, como também na questão comportamental. E eu já começo te perguntando, Danilo, quais são os mitos que as pessoas têm sobre a hipnose? Os mitos são vários, né? Mas tem o mito principal, né? Que as pessoas, será que a hipnose eu vou perder o controle? Será se eu fizer uma regressão através da hipnose eu vou voltar e ficar preso lá? Quando na verdade a hipnose é um estado alterado de consciência. E esse estado alterado de consciência é para o positivo, ou seja, você altera a sua consciência amplificando, logo você passa a ver, ouvir e sentir melhor. Eu conheço a técnica, mas antes de falar propriamente sobre a técnica, Danilo, queria que você falasse um pouco sobre qual é o profissional que tem a propriedade para falar e exemplificar essa técnica no nosso dia a dia. Esses profissionais, a hipnose ela pode ser aplicada por diversos profissionais na área de saúde, como qualquer uma outra área de profissionais liberais, tá? A hipnose, ele é um curso técnico, tá? Ele não exige uma formação de graduação, tá? Então, assim, ela é muito específica para essa questão técnica realmente. Vamos falar agora dos benefícios, para quem está acompanhando a gente agora no Cenário Entrevista. O que ele traz de benefícios essa técnica para o nosso dia a dia? Quando se trata de benefícios, logo a gente percebe o seguinte, que os benefícios eles podem ser externos e internos. Externo porque você consegue executar, você consegue vencer os obstáculos do dia a dia, através do trabalho, na sua profissão, logo você obtém resultados. Através da mudança interna. Quando você tem mudança interna, essas mudanças são positivas. Por exemplo, muitas pessoas pedem para sair do emprego por questões comportamentais. Eles acham que as outras pessoas que estão implicando com ele, que está sendo perseguido, quando na verdade é algo interno. É uma vivência que ele teve, que aquele incômodo, né? Aquelas palavras que o coleguinha fala, está implicando com ele, quando na verdade são filtros instalados, talvez lá na infância, que estejam se manifestando hoje. Quando você adquire essa inteligência, né, esse controle, você consegue resolver essas questões. Isso é bem bacana. Danilo, a humanidade tem passado, depois da pandemia, a gente está vivendo ainda a pandemia de Covid-19, mas a fase mais aguda, quando a gente teve aquele momento de se isolar, porque ninguém conhecia a doença, se cresceu muito os casos de ansiedade. A hipnose também ajuda a população que tem sofrido com a ansiedade? Eu, como hipnoterapeuta clínico e reprogramando mental, eu não só acredito muito nisso, como eu indico, tá? A hipnose clínica com a reprogramação mental, ela é fantástica nisso. E eu vou te explicar por qual motivo, Gabriel. A hipnose, como eu te falei anteriormente, ele é uma técnica que ele amplifica a tua percepção, tá? Quando você amplifica a sua percepção, você começa a se perceber, a entender os seus comportamentos. E o que aconteceu no período de pandemia? As pessoas vivem no automático, estavam vivendo no automático. Houve um lockdown total, as pessoas passaram a ficar presas. Ficaram começando a ter aqueles relacionamentos que comumente eram horas que acontecia em casa, passava muito mais tempo fora do que dentro de casa. Quando eles passaram a conviver, eles começaram a se perceber, e aí começou o entendimento, tá? É bom ressaltar que esse período de pandemia teve muitas desgraças, coisas que a gente nem pensa em que ia acontecer novamente. Tá? Mas, por outro lado, foi muito bom, porque muitas pessoas se reconectaram, muitas pessoas se descobriram seus verdadeiros valores. Em plena pandemia,
O setor de construção civil, ele cresceu. As pessoas começaram a olhar para o seu ambiente, começaram a reformar, começaram a cortar cabelo, ou seja, melhorou a autoestima. Em contrapartida, outras pessoas não suportaram isso e houve muita separação, enfim, uma série de mazelas. Falando um pouco agora sobre a hipnose, que eu acho que é importante ainda continuando nesse assunto, que a gente está hoje conversando com o Danilo Bauer, dor. Muita gente sofre com dor, né? Com o dia a dia. Também por conta do trabalho, da sobrecarga, também sofre com estresse. Você indica a hipnose para essas duas questões? Perfeitamente, Gabriel. Quando se fala dor, né? Eu entendo muito bem a sua pergunta quando você fala por dor, porque eu já senti dores, né? Mas essas dores que quando a gente cai, rala o joelho, né? Enfim, tem um cortezinho, essa dor você passa ali um remedinho e sara, fica tudo bem. Essas dores que as pessoas ficam sofrendo por muito tempo são dores psicológicas, dores mentais, né? E essas dores, elas são dores que nós chamamos que são coisas inventadas, né? São dores, como que eu posso te falar? São dores criadas, né? São dores psíquicas. Você, por exemplo, você passa a noite acordado, né? Cérebro super acelerado. Durante o dia, você começa a ficar mal. E esse incômodo por falta de você não ter uma noite de qualidade de sono, né? Isso acarreta alguns efeitos colaterais. E a pessoa fica meio com um comportamento mais lento, vem umas dorzinhas de cabeça, ele começa a tomar um remédio ou toma ali um energético e isso vai somatizando, e o cérebro entende o quê? Tem algo de errado aí. Vamos avisar essa pessoa que o nosso cérebro, nosso corpo é uma máquina perfeita. E ele começa a dar umas dorezinhas que são os sintomas. A hipnoterapia clínica, você consegue identificar as raízes disso. Imagina você que você está com dor no peito, que eu acredito que os teus telespectadores já se passaram por isso. Sentindo dores no peito, muitas dores no peito, dores no ombro, coração acelerado, falta de ar, sudorese, fica em pânico, corre para o hospital. Chega no hospital, faz uma bateria de exame e não aparece nada. Série de exames, várias imagens, como que algo criado mentalmente pode aparecer num exame de imagem? Nunca vai aparecer. A hipnoterapia clínica, ela trabalha nessa região, ela amplifica a tua percepção sobre si, logo você entende exatamente o que é. E quando a gente sabe onde tem a questão, o problema, a gente começa a resolver. Isso é coisa mágica? Não. Existe um processo para isso, um processo de acompanhamento, algumas mudanças comportamentais que ajudam nisso, entende? A gente, falando de uma maneira mais simples, você vai identificar qual o padrão que está errado e você vai quebrar esse padrão, vai mudar. Danilo, a hipnose, ela chega a ser perigosa? Porque muita gente fala assim quando a gente fala em hipnose, a gente lembra de um filme que a pessoa começa a fazer. Vou dar um exemplo aqui para o pessoal de casa, para que o Danilo me compreenda melhor nessa pergunta. Pega um relógiozinho e a pessoa fica assim, fazendo o relógio e pede para a pessoa. A hipnose é isso? Chega a ser um mito sobre a hipnose? Eu queria que tu explicasse melhor para a gente. A hipnose é algo muito perigoso, tá? Ela se torna perigosa quando ela é aplicada por pessoas que não têm esse conhecimento, tá? Então, se você está em busca, é algo fantástico, é algo que pode mudar a tua vida, mudou a minha vida. Você já teve a oportunidade, Gabriel, de passar por alguns treinamentos, né? A gente conversa nos bastidores, a gente comentou sobre isso, né? O quão é importante isso e o quão é eficaz. Mas isso é muito perigoso quando você não tem pessoas qualificadas para isso. Então, se você está em busca disso, de evoluir, e está querendo encontrar ou contratar um hipnoterapeuta, procure saber a sua certificação, quais são as suas formações, quais são as qualificações dele. Isso faz total diferença, tá? A hipnose, ela é 100% segura quando você está com um profissional correto e certificado. Vamos falar de público-alvo?
quem são as pessoas? Criança pode fazer? Queria que você falasse para o pessoal que está assistindo a gente. Criança pode fazer acompanhada com os pais, tá? E criança é um público muito fantástico você trabalhar. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com algumas crianças e o resultado é fantástico. Ele é muito mais rápido porque ele não tem tantos filtros. E a hipnose, ela te traz essa autopercepção. E a criança, ela tem essa autopercepção. Ela consegue criar coisas com muito mais facilidade que uma pessoa que já passou por várias situações e tem um nível de crença muito carregado. Tá? Essas questões de mudanças comportamentais, de dores psicológicas, ela vem muito alicerçada por crenças. Quais as áreas que a hipnose pode ajudar? Eu sou jornalista, vamos dar um exemplo aqui, mas para quem trabalha na área da saúde, para quem trabalha com aluno, por exemplo, um professor numa sala de aula. A maioria dos meus públicos são da área de saúde, da área de direito e da área de educação. São exatamente as áreas que você tem um nível de estresse muito grande, onde você necessita de muita concentração. E a hipnoterapia clínica, ela te traz esse autocontrole, ela te traz essa autopercepção. Né? Você começa a desenvolver a empatia, tá? De uma forma natural. Né? Algumas pessoas, eu não consigo lidar com aquele público, etc. Todas as pessoas, todos nós possuímos todos os recursos necessários. Tá? Todas as pessoas, elas têm amigos, pessoas que elas gostam, que elas se dão bem, inclusive alguns públicos. Isso acontece por qual motivo? A empatia. Quando você entende verdadeiramente o que é a empatia do Gabriel, a empatia do Danilo, logo eu vou ser empático com outras pessoas, eu vou conseguir essa empatia, essa conexão. Tá? Você como jornalista, você tem essa facilidade empática com o teu público, porque você já conhece, sabe como que a tua empatia ela consegue ser amplificada, como ela pode ser passada para outras pessoas. E é isso que acontece com a hipnose. Você pode fazer isso na parte jurídica, na parte de educação, ou seja, em profissionais como um todo. Danilo, vamos falar de inteligência emocional, que tem muito a ver com o assunto que a gente está conversando aqui agora. A gente falou, inclusive, de ansiedade, a gente tem percebido comportamentos, notícias nos últimos dias de escolas sendo invadidas, com acidentes assim que a gente não imaginava. Isso abala não só quem está assistindo essas matérias, mas também quem é o ator dessa ação, né? Porque ambos sofrem com a sua inteligência emocional. E eu queria que você falasse para o pessoal que está assistindo a gente, para quem está em casa, assistindo nosso programa agora, a importância de se trabalhar hoje em dia a inteligência emocional. Eu diria que é o pilar principal. Tá? Gabriel, a gente percebe o governo como um todo, principalmente na parte de saúde, uma certa preocupação em relação a isso. Embora não seja o desejado, mas que está sendo trabalhado sobre essa questão. Né? Se fala muito da saúde, da medicina integrativa, que olha o ser humano de uma forma integral. E isso está muito ligado à resiliência. Hoje, especificamente hoje, houve um ocorrido, eu acho que foi aqui em Manaus, né, eu vi muito rapidamente, de alguém que invadiu uma escola, uma creche, alguma coisa parecida, e o pai foi entregar... Foi em Blumenau, Santa Catarina. Foi em Blumenau? Isso. Foi entregar, levar o filho à escola e estava com o amiguinho dele e ele ficou brincando de coelhinho, imitando um coelhinho, e em seguida aconteceu essa tragédia. É óbvio que eu ia mexer com todo mundo, mas impressionante a maneira que o pai abordou esse assunto. Ele falando com clareza, ele disse, gente, aproveite a cada segundo com seu filho. Esteja presente, porque ninguém sabe quanto que vai acontecer. Isso, a resiliência tem muito a ver com a inteligência emocional. Isso é você usar de forma inteligente as suas emoções. Tá? As pessoas acreditam que é uma outra forma, mas na verdade é isso. É você conhecer as suas emoções e usá-la de forma inteligente. Eu achei fantástico aquele pai. Danilo, a gente está se aproximando já do fim da nossa entrevista. Como é que as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho?
queria que você abrisse um pouco o seu espaço aqui para você falar um pouco como é que as pessoas podem fazer mais essa importante terapia. A hipnoterapia clínica com reprogramação mental, ela tem uma certa facilidade de ser encontrada aqui em Manaus, tá? Você pode acessar minhas redes sociais, Danilo Bauer Terapeuta, ou até mesmo na internet. Colocou o meu nome, Danilo Bauer, você vai ter muitas informações em relação a isso. O endereço da minha clínica fica aqui no Adrianópolis, na Rua Salvador, número 120, 12º andar, na ProOffice. Tá certo, Danilo. Eu gostaria muito de agradecer a tua entrevista aqui com a gente, esse bate-papo super leve, rápido. E aí, queria também que você falasse, antes de eu encerrar, o número para contato. Você pode fazer um contato diretamente comigo através do WhatsApp no número 9461-0217. Passa uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de atendê-lo. E comigo não é secretária não, você vai falar diretamente comigo, porque assuntos emocionais é um assunto muito particular. Nem todo mundo está preparado para lidar com as suas emoções. A gente fica escondendo muito isso. Lembrando também que, para quem está de fora aqui do Amazonas, o DDD é 92. E aqui na tela que está aparecendo aí no vídeo, você só pode, quem quiser, claro, entrar em contato, é só aparecer e o Danilo, como ele disse, vai aparecer aqui para vocês. Danilo, mais uma vez a gente agradece a sua atenção em atender a gente e participar desse programa. Eu que agradeço, Gabriel, é uma honra participar, tá? E parabéns pelo programa, é um programa muito bacana e acompanhe ele na rede social que as matérias dele são incríveis. Não só a minha, mas de toda uma equipe da Cenário. Pessoal, muito, muito obrigado mesmo. Danilo, mais uma vez, obrigado. E é isso, a gente se despede aqui com o Cenário Entrevista Especial. E a qualquer momento, nos fins de semana ou nos nossos dias, você pode acompanhar aqui um Cenário Entrevista Especial. Hoje falamos aí sobre a hipnose. Até a próxima.